Experimentos de radiotransmissão no Brasil e a história de um possível quilombo no interior do Rio de Janeiro. As duas histórias de hoje trazem à tona personagens esquecidos no tempo. Enquanto André segue as pistas do mito de Carucango, eu procuro saber mais sobre Roberto Landel de Moura, um padre e cientista gaúcho que pode ser o verdadeiro pai do rádio. E eu continuo olhando para essa foto, quase tudo que sobrou do acervo de Landel, na tentativa de encontrar alguma pista de sua dedicação às ciências. Por isso estou aqui em Porto Alegre. Talvez aqui eu consiga ligar os pontos deste passado misterioso que o próprio Landel tentou apagar. Roberto Landel de Moura nasceu em Porto Alegre em 21 de janeiro de 1861 e foi batizado aos 2 anos de idade junto com sua irmã Rosa, na Igreja do Rosário, da qual anos mais tarde viria a ser vigário. Concluiu o curso de Humanidades no Colégio de Jesuítas Nossa Senhora da Conceição de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e depois foi para o Rio de Janeiro. E por volta de 1893, já se dedicava às pesquisas sobre a transmissão sem fio. E aqui tem uma citação muito interessante dele. Dai-me um movimento vibratório tão extenso quanto a distância que nos separa desses outros mundos que rolam sobre nossa cabeça, e eu farei chegar minha voz até lá. Ciência em tom de profecia, mas ainda estou confusa. Preciso achar provas de sua dedicação à ciência. Achei uma patente. 1896. Guglielmo Marconi. Experimentos em transmissão de impulsos e sinais elétricos sem fio. Nada do Landel de Moura. Mas achei uma informação importante. Ivan Dornelles, um estudioso da obra do padre cientista, vive aqui em Porto Alegre e tem uma réplica de um de seus aparelhos. Como será que ele explica a falta de referências a Landel de Moura neste capítulo importante da história da humanidade? Em sua opinião, quem será o verdadeiro pai do rádio? Eu não digo que exista um pai do rádio, porque o rádio não foi descoberto por uma pessoa. Cada um cientista agregou algum aperfeiçoamento àquela descoberta. O Guglielmo Marconi, a princípio, ele não se preocupou com a fonia, com a transmissão da voz. Ele só se preocupava em transmitir sinais. O padre Landel também fazia esse trabalho aqui no Brasil. Ele construiu 3 equipamentos, construiu um telefone sem fio e um telégrafo sem fio. Ali nós temos uma réplica do primeiro transmissor de ondas do padre Landel de Moura. Ivan me mostra a réplica de um transmissor que o padre Landel usava por volta de 1893. Com esse aparelho, ele fazia exibições públicas de transmissão de sinais telegráficos e de fonia. Teste de sinal enviando. Teste de sinal enviando. São Paulo, capital. Aqui é a cópia do jornal da época. Telegrafia sem fio foi inventada pelo padre Landel de Moura. Isto é um jornal de 1933. E ele finalmente me revela que o padre Landel de Moura foi o primeiro cientista brasileiro com patentes internacionais. Padre e cientista, ou melhor, jesuíta. Os padres jesuítas desejavam levar a fé a todos os campos do saber. Isso fez com que eles se dedicassem às ciências e às artes, principalmente matemática e física. Eles estabeleceram um forte elo entre fé e ciência. E Roberto Landel de Moura foi um deles. Mas será que seus experimentos, suas habilidades científicas são reconhecidas pela Ordem dos Jesuítas do Brasil? Será que por lá existem pistas de suas invenções, de sua dedicação à transmissão radiofônica? Espero que o padre Pedro Guimarães Ferreira, aqui na Pontífice Universidade Católica, me revele um pouco mais sobre a fama de Landel de Moura. O senhor tem como me explicar qual é a formação teológica do Landel de Moura? O padre Landel de Moura estudou teologia em Roma, na Universidade Gregoriana, que aliás é dirigida e confiada aos jesuítas, que era, eu acho que é o melhor curso de teologia do mundo na época. Então, é essa a indicação que eu tenho. E era rigoroso, extremamente rigoroso, sistema de internato, estudo de tempo integral. Eu estou seguro que ele tinha uma formação teológica muito boa. Ok, a formação teológica é ponto pacífico. Mas e quanto à formação científica? Onde ele pode ter aprofundado seus estudos?
estudou engenharia civil, né? Só havia engenharia civil naquela época, engenharia mecânica, elétrica, não havia nada disso. E não estudou nada de eletromagnetismo. Então, isso é indiscutível. Lá em Roma, quando ele estudou, passou 8 ou 9 anos também não estudou. Agora, ele acertava. Como acertava? Mistério. Para mim, isso é um mistério. Como é que o padre Landel de Moura conseguiu, a partir daquilo que ele dizia, que ele não entendia absolutamente nada da ciência correspondente, nada. Totalmente errada a explicação que ele dava. E ele acertou. É uma intuição. Só que é uma intuição errada. Ele acertou pelas razões erradas. Então, a ciência, às vezes, tem essas coisas, que você descobre coisas que você não consegue explicar direito. O padre Pedro me disse também que, ao longo da história, fé e ciência conseguiram caminhar juntas, uma respeitando os limites da outra. Engraçado. Minha impressão era justamente o contrário. Achei que o conflito entre elas fosse evidente. Ao longo da história, sempre houve padres cientistas, né? O sistema copernicano, né? O sistema que é heliocêntrico, isso foi descoberta de um padre. Falou, ciência e fé são dois departamentos, digamos assim, que podem se integrar muito bem, mas é preciso que cada um respeite os limites do seu próprio departamento, dizendo assim, né? Landel de Moura foi um incompreendido? Não sei bem por que razões. O fato é que ele foi rejeitado, simplesmente. Eles acharam que aquelas coisas dele eram farsa, eram charlatanice ou bruxaria. Mas se Landel não teve uma formação científica que servisse como base para experimentos complexos como o rádio, será que ele acertou mesmo por acaso? A versão de que seria um feiticeiro é atraente para a época, mas é fantasiosa para os dias de hoje. De qualquer maneira, sua intuição parece mesmo extraordinária. O que mais me intriga é a possibilidade de um brasileiro, distante dos principais polos internacionais de pesquisa, ter realizado os primeiros experimentos de radiotransmissão. Será que nessa época o Brasil tinha tecnologia suficiente para desenvolver pesquisas científicas complexas como o rádio? Nossa, Renata deve estar confusa neste momento. A personalidade do padre Landel é enigmática, típica de um cientista, eu arriscaria. Por aqui, sigo tentando entender a lógica por trás do mito do Quilombo de Carucango. Até agora estou baseado em relatos de descendentes de antigos moradores da região. Muito pouco para afirmar que aqui no interior do Rio teria existido um quilombo como o de Palmares, o mais conhecido e mais resistente do Brasil. Palmares durou por todo o século XVII, resistindo a muitas ofensivas de proprietários rurais e do governo colonial, tendo Zumbi como líder incontestável. Derrotado e morto pelas tropas comandadas pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho, em 20 de novembro de 1695, só entrou para a Galeria dos Heróis 300 anos depois, quando a data de sua morte foi adotada como o Dia da Consciência Negra. Será que Carucango também pode ter sido um herói para o seu povo, como Zumbi? E que quilombo era esse? Bom, a história do escravo Carucango é muito presente aqui em Macabu. É uma história que tem todos os elementos de um mito, de uma lenda. Mas até agora eu não pude, de fato, comprovar a sua existência. E esse objeto aqui continua sem uma ligação aparente com a história do quilombo. Vou conversar com o historiador local Marcelo Abreu Gomes, que mantém uma base de estudos no coração da Serra de Carucango e parece ter reunido documentos importantes na tentativa de comprovar a existência do quilombo nesta região. Professor Marcelo, tudo bom? André, detetive da história, tudo bem? Tudo bom. Privilégio de lugar para você ter um escritório, hein? Isso é o que me traz aqui. O que você poderia me dizer dessa peça, professor? Quem sabe, né? Ninguém tem certeza do que foi isso aqui. É aquela história da peça misteriosa e o mais incrível, né? Encontrada num lugar misterioso, perto daqui. Como é que tem sido, Marcelo, esses seus estudos a respeito do mito do quilombo de Carucango? André, essa região aqui de Macabu é uma região montanhosa, como você está percebendo, mas além dessas montanhas existiam grandes fazendas. Fazenda de café, fazenda de cana-de-açúcar, com muito braço escravo. É natural que esses escravos fugissem, resistissem e procurassem um lugar como esse daqui para se refugiar. Mas é um quilombo impreciso, você tem pouca documentação e é um trabalho que se baseia em algumas obras e alguns documentos de época.
Que livro é esse? Crimes Célebres em Macaé, de Antão Vasconcelos. Quem foi o Dr. Antão de Vasconcelos? Neto do destruidor do Quilombo. Marcelo me disse que o lugar é acessível e me convida para conhecer em loco a região do Quilombo e também o local exato onde o objeto foi encontrado há 20 anos. Pois é, André, estamos na região do Carucango. Próximo daqui foi encontrada a lança. E você observa a região, ó. É uma fortaleza natural. Onde ele foi encontrado? Saberia dizer? Vamos lá. Isso que eu chamo de esconderijo, hein, Marcelo? Os caras se instalaram num verdadeiro castelo. Então daqui eles tinham visão completa da região. Eles podiam se defender muito bem e podiam atacar, sabe? Era o ponto estratégico número 1. E essa topografia corresponde à descrição do livro que você me mostrou? Corresponde. Nós temos um platô no alto de uma montanha. Lá no alto da serra ele me explica como o Quilombo foi descoberto, mesmo sendo tão seguro. Ele diz que um quilombola de lá, sob tortura, confessou a exata localização do Quilombo. Assim, todas as trilhas foram bloqueadas, as milícias fizeram muitos ataques com armas de fogo, até que finalmente atingiram o platô onde se localizava o Quilombo. A expedição, largamente municiada, avançou com as maiores cautelas. Antes da aurora, e às 7 horas tinha chegado ao Chapadão, sede do Quilombo. Sabia-se que o Quilombo tinha para mais de 200 escravos e era incompreensível como se abrigava em tão pequeno espaço tanta gente. Marcelo me deu a dica. O registro paroquial de terras feito em meados do século XIX talvez possa me ajudar a comprovar a existência do Quilombo na região próxima à Conceição de Macabu. Preciso examinar este registro. Por isso vim até o Rio de Janeiro pesquisar no Arquivo Público do Estado. Esse depósito do Arquivo Público guarda documentos preciosos que ajudam a contar a história do Rio de Janeiro desde a época do Império. Leonardo, eu preciso do livro de registro paroquial de terras da região de Macaé a partir de 1855. 1855, Macaé, certo? Isso aí. Macaé, 1855. Posso analisar isso? Pode. Lúcio Pereira da Rosa é possuidor, posse no lugar de Macabu, olha aqui. De Macabu, no lugar das vertentes de onde foi o Quilombo. Quilombo? Não acredito. Folha 16, registro número 66. Finalmente uma referência oficial ao Quilombo. Nesse documento incontestável, datado aqui de 26 de janeiro de 1856, eu acabo de encontrar uma citação ao Quilombo na região de Conceição de Macabu. Para mim, a história do Quilombo está começando a deixar de ser lenda e ficar algo realmente palpável. É muito provável que o Quilombo tenha mesmo existido, mas preciso de mais do que uma citação para ficar convencido. E mais, se o Quilombo de fato existiu, o que este objeto pode ter presenciado? Teria sido usado na batalha final entre quilombolas e senhores de escravos? Pode ter estado nas mãos de um heróico carucango? Pode ter sido responsável pela morte de alguém?